Professora Rosa, se o cérebro perde 5 a 10% de peso após os 65 anos de idade e a memória torna-se mais lenta, posso afirmar que o raciocínio também fica mais lento? Observe esse fato em grande número de idosos. Você tem um novo ponto de vista sobre essa condição? Pois é, foi exatamente esse o motivo que me incentivou a fazer esse verbete, porque quando eu li o livro Paradoxo da Sabedoria, ele fala exatamente isso, que é um paradoxo onde, a partir dos 20 e poucos anos, né, os 27, né, o cérebro entra no ele chama de escoamento cerebral, né, que assim, ele começa a perder, só que é muito lentamente que ele começa a perder a estrutura. Eu estou com 79 anos. Então, mas aí é que explica o paradoxo. Como eu vou falar agora devagar, raciocinar devagar. Mas aí é que entra o paradoxo. Foi o meu taquipsiquismo? Como é que eu... O que mesmo que ele já estava falando? Não é assim? Não, mas olha só. Aí é que entra o paradoxo do ponto de vista da ciência convencional. Como é que é? 79 anos. Do ponto de vista da ciência convencional. Vai bem? Ela tem hipomnésia? Olha só, do ponto de vista do intrafísico, né? Olhando só o intrafísico, o que na média acontece. Então, o que acontece? Os fluxos, né? Os fluxos que alimentam lá as sinapses lá, elas vão diminuindo a velocidade um pouco, mas ao lado disso eu é equilibrado. Eu estou de pleno acordo com você e com os neurocientistas. Mas agora, depende de quem comanda, quem governa. Concordo, senhor. O cérebro. Eu concordo, senhor. Se o governante é bom, o Fusca vira aerojato. Eu tenho uma explicação também para isso. Dá só um instantinho. Então, assim, eu vou explicar primeiro o que eu entendi, né? Que me satisfez até um certo ponto. É isso que o Marcon tem dificuldade de entender. Até um certo ponto. Se o motorista é bom, você está entendendo? O pedalinho ganha do avião a jato. Mas a ideia é mais ou menos essa, entendeu? Que aí o que acontece? Se a pessoa tem um trabalho desde a infância, desde a adolescência, criando padrões de reconhecimentos, e aí, como os paraengramas, eles vêm e eles são vitalícios, eu acho que aí tem interferência de outras vidas que a ciência convencional não fala. É aí que eu acho que a consciência comanda o cérebro, mas o normal é o cérebro começou a perder a força da estrutura. Seu papai teve o processo de Alzheimer, sim, tá certo? O meu avô, pai da minha mãe, que é muito chegado, que era muito chegado comigo, morreu com 94 para 95 anos. Nos últimos 15 anos, eu já falei aqui, a minha mãe pegava a batata para imitar o torresmo e dava para ele. E ele comia e falava assim, ô torresmo bom esse, tem mais? Você está entendendo? Estava totalmente com Alzheimer, mas violentamente alzheimaico. Você está entendendo como é que é? E então, como é que é? A minha irmã está aí. Ela está com 90 anos, você vai lá e conversa com ela. Está toda lúcida. Mas sim. Eu estou com 79. Tudo depende... Não, tem a hereditariedade, tem uma coisa assim, é para e passo com o envelhecimento, mas não tem relação uma outra assim, coisa. específica, tem que ver gente que era primo e gente chegada ao meu avô, várias das minhas tias, etc., daquele povo todo, tia-avó, etc., tudo tiveram Alzheimer. Tinha uma que era a tia que tinha muita laranja no pomar, que a gente ia lá, que era incrível a situação dela, mas ela gostava muito da gente, menininho. Mas outra coisa, com o passar do tempo, não podia mais viver nem sozinho. A maioria delas tinha que arranjar uma companhia para viver junto, porque às vezes tinha aquela casa enorme, já era viúva, né? E tudo com Alzheimer. Assim, ó. Na minha família tem um monte. Não, você falou na minha família então, também. Por exemplo, como é que é? E comigo? Olha só. Que venga Alzheimer. Isso. Entre a própria pessoa que sofre, né, a decadência aí do Alzheimer, tem diferenças. Por exemplo, o meu pai, como a gente é uma família... Você daqui a pouco vai chegar na terceira idade. Já pensou? Você vai chegar. E você está aí. É um perigo a Rosa atualmente ainda, é um perigo, né? Quando é que você vai deixar de ser esse perigo?
Mas então, Zuvaldo, olha só você ver, por exemplo, meu pai, ele andava, ele comia sozinho, por quê? Porque na minha família nuclear, né, nós somos 7 irmãos, e aquela família árabe, né, que todo fim de semana todo mundo ia para lá com os netos, então juntava, todo final de semana era quase uma festa. Aquilo meio que mexia com o pouco que sobrava dele de sinapse, né, de lucidez. Já eu tive uma tia, que é a irmã dele, que assim, quando caiu com o problema de Alzheimer, ela ficou completamente, como se fosse em coma. Ela não fazia mais nada. Pois é, mas varia. Mesmo. Então, varia, porque aí a gente aprendeu lá naqueles encontros lá, que quanto mais você incentivar a pessoa, ler para a pessoa, cantar com a pessoa, né? E aí, assim, o que me intrigava nessa história do cérebro? Eu cheguei até a fazer um congresso lá em São Paulo a respeito disso. Então, assim, eu via lá um neurologista lá, um neurocientista, mostrando lá umas imagens de pessoas que estavam, aparentemente, assim, se fosse olhar pela imagem, falava que estava com Alzheimer, e não estava. E outro que não tinha como provar e que estava completamente cheio de Alzheimer, né? Então, assim, eu ficava querendo entender como é que era o processo desse cérebro. Por isso que eu estudei o verbete mais do ponto de vista intrafísico. Agora, eu entendo que, do ponto de vista extrafísico, quando você cria bastante para em gramas, quando você traz, isso altera toda a ordem da natureza do físico. Agora, do ponto de vista físico, o que eu entendi, né? É que, assim, você nasce, você começa a gerar neurônios, gerar sinapses. Aí tem a poda sinapse quando você está ainda jovem, porque é para tirar o excesso, porque também ficar com o desvario também de sinapse é prejudicial. Aí parece meio antagônico, né? Porque começa a podar aqui, e aí a gente estuda que tem que trabalhar todos os neurônios, porque quanto mais trabalha, mais fortalece ele. Então, por que começa a morrer? Era isso que eu queria saber. Então, assim, o que eu entendi é que começa aquela bainha de mielina, né, que ela sustenta o neurônio, ela começa a criar ali perdas de sustentabilidade e começa a criar como se fosse bloqueios, né, umas placas, fibrilas, sei lá o quê, que não deixa passar o líquido. Então, se não deixa passar o líquido ou os hormônios, né, para efetivar a sinapse, aí aquela sinapse não existe porque antes o impedimento foi anterior. E aí ela morre porque não deixaram ela fazer. Então ela morre por inanição. Por inanição. Aí eu comecei a entender. Então o que a gente tem que fazer desde criança? Então esse meu recado aqui é para a minha próxima vida. Eu quero ter uma vida na próxima vida, não uma vida espartana. Eu quero ter uma vida ateniense, entendeu? Porque isso que a minha conversa com você há muitos anos. Hein? E eu deduzi isso desde uma conversa lá, já tem uns 4, 5 anos lá, quando você falou lá que o senhor era espartano, o senhor era ateniense, mas eu fui espartano. A árabe é muito boa, a do intelectual árabe, que a tendência dele é matemática. Ele vai levar a coisa com mais seriedade. Então, os arrênios da vida estão aí para mostrar isso. Pois é, mas... Entendendo? Isso é muito sério. E é justamente o seu caso. Mas olha só, aí voltando àquilo que o senhor falou antes daquela médica que conseguiu sobreviver porque o lado direito dela era postante. Aquele livro eu mostrei aqui, é bom as pessoas verem. Aí tem que ver a ponderação disso, porque assim, o lado esquerdo ele cristaliza mais e ele fortalece mais. Ele fica mais organizado, mais sistemático. Mas o cérebro é novidadeiro, ele gosta de novidade, né? Então, assim, se o cérebro direito também não está aberto para novidade, ele pode prejudicar os dois. Consciente, então não adianta trabalhar com muito matemática, tem que fazer a novidade aí, tem que cada dia fazer uma coisa diferente, estudar coisas diferentes, né? Estudar cérebro quando você estudou matemática. Rosa, posso complementar uma professora aqui no lado B aqui, ó. Rodrigo, posso complementar um pouco isso que você está falando? Sim. Só para critério de complementação, a mielinização, que é justamente o fortalecimento dessa bainha de mielina, dos neurônios, elas são uma via que não é só de uma mão, né? Elas precisam passar pela etapa do andar, do falar e do pensar, né? Então, por isso também, né, você falou uma vida mais ateniense, uma vida menos espartana, mas a importância também da atividade física,
como ajuda na reorganização neurofuncional, justamente para desocupar o cérebro das compensações, para fazer com que ele pense melhor. Sei. Né? E Mas entre o núcleo e a periferia... É um processo... Presta atenção, a intelectualidade é o núcleo, a periferia é a psicomotricidade. Não, eu concordo com você, mas o que eu estou falando é aquela pessoa, por exemplo, eu andava de bicicleta o dia inteiro, eu ia para a praia, jogava frescobol o dia inteiro, entendeu? Era demais. Esse equilíbrio. Então, né? eu fazia muito esporte, eu fazia direto. Assim, e eu tenho aí, com relação a isso, eu estou tendo agora um outro tipo de problema cerebral, que é porque eu tive poliomielite, agora eu usei demais os neurônios, e os meus neurônios musculares agora estão falindo, e o cérebro, né, que o cérebro, eu destaquei aqui quatro atributos que ele tem. Ele é otimizador, ele é pragmático, ele é resiliente, ele é neofílico. Mas a resiliência dele tem limite. Então, assim, se ele perde muito neurônio, ele cria dendritos para poder superar aquilo. Mas chega um momento que ele não aguenta mais. Então, agora, é o caso que eu... Então, assim, o exercício físico, independente de ter tido, no meu caso aqui, que tive poliomielite, independente disso, tem que ter um limite para usar. Porque, sabe, não pode, sabe? Sempre limite, sempre moderado. Sempre moderado, de acordo com cada caso. Agora, eu concordo com você, tem que fazer exercício físico. Mesmo aqui, mesmo tendo limite, disciplina, organização, dedicação aos processos, você às vezes não consegue sustentar, porque a vida humana é muito difícil. Observa as minhas deficiências e meus trafares. Eu vou falar 2 bravos para vocês, presta atenção. Eu tive um câncer justamente no lugar do coronochakra. Isso é um aviso, né? É o mínimo, mas é uma deficiência. Agora, pior, eu estou com um processo justamente no lugar da dragona, lado esquerdo, e eu tenho, como é que chama aquela doença dessa? Bursite. Tenho a bursite aqui violenta. Agora veja, essa bursite já tem um histórico terrível, porque meu braço tinha ido para trás. Então veja, olha outra deficiência minha. O que eu vou fazer? E outra coisa, com toda essa dedicação, fazendo força para acertar, etc. Tal, como é que vocês... Não dá para passar a mão em cima disso. Você está entendendo? É um fato comigo, quer dizer, minha deficiência violenta. Então, mesmo com isso tudo, ainda tem as deficiências biológicas, orgânicas, somáticas. Nós temos que ir com calma com essas coisas. E o envelhecimento é assim, ó, do mesmo jeito que você faz ruga no rosto, do mesmo jeito que você fica flácido, do mesmo jeito que você fica envergado, assim, que o corpo não sustenta mais, o cérebro é a mesma coisa, é um envelhecimento. Agora, outra ele coisa, murcha. eu trabalho então a gente mais tem com que a trabalhar cabeça. com todas as hipóteses, aquela listagem aqui é para poder ver se diminui a deficiência. Eu trabalho mais com a cabeça, dou mais valor para os processos encefálicos. Tudo que tem acontecido mais bravo da minha vida foi tudo na cabeça. A minha também. Meu nascimento, o acidente maior que eu tive na minha vida. Presta atenção. Como é que fica? Então o negócio de você bater com a cabeça é um fato.